Gente, voltamos. Eu e Andréa Mércia, filha de Oxum, mulher negra, com histórias maravilhosas, né? Você vê que ela é lá do Palmiúdo. Imagina, gente, essa mulher, vocês conhecerem a história dela aqui, o que é que ela faz, e você imaginar que uma mulher da periferia, né? Porque as pessoas acham que a gente que vem da periferia, a gente não vai dar em nada, né? Mas essa aqui deu em muita coisa. Ainda tem muita história para vocês saber dela, entendeu? Vocês vão gostar. Sim, a gente tá falando das várias ideologias, né? Que permearam sua vida de adolescência. Com 12 anos, você já inserido no movimento estudantil, você era danada, né, mulher? Exatamente. E hoje, você tá coordenando a SEAPA. Isso. Fala pra gente o que é a SEAPA, o que faz, e você como coordenadora, qual é a sua missão? Ótimo. Bom, Dina, a SEAPA, eu estou há 14 anos desenvolvendo esse trabalho. Eu comecei na equipe técnica, né, como assistente social, e foi mesmo por estar buscando mesmo referenciais, aprofundando as metodologias e me inserindo mesmo na política como uma política pública de verdade que eu consegui chegar na coordenação, né? É um trabalho contra-hegemônico, eu sempre faço questão de falar, porque a gente ainda tem uma cultura de encarceramento muito grande no país. Na Bahia a gente já conseguiu avançar em relação a isso, então hoje eu coordeno esse trabalho que está pulverizado em 17 municípios do estado da Bahia. É uma política pública já consolidada, ou seja, ela tem orçamento garantido, ela tem o respaldo todo metodológico e já é uma referência nacional. E ela faz parte de qual secretaria? É da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Porque se a gente for pensar a pena alternativa, ela é uma penitência. Sim. Ela não deixa de ser uma penitência e ela também está no campo do controle social, do controle penal. O que a gente tem que fazer dentro dessa política é fazer com que ela deixe de querer imprimir dor nas pessoas para que elas resolvam seus problemas de conflito com a lei. A SEAPA trabalha numa via completamente diferente. Diferente, contramão, né? Na contramão. Porque o que a gente pretende fazer, né, é ampliar, sim, o desencarceramento, e é uma ampliação responsável, eu sempre faço questão de deixar isso, com respaldo legal, e com acompanhamento multidisciplinar de todas as pessoas que são liberadas para cumprir a pena ou a medida alternativa. Isso André, são essas penas, você fala no sentido de jovens? Não, são adultos mesmo, né? Adultos. Homens, passou de 18 anos, passou a ser imputável, né? Pode, num caso de uma conversão de uma pena privativa, passar para uma pena alternativa e ter o acompanhamento multidisciplinar da SEAPA. O trabalho que a SEAPA faz é muito para além da questão da execução penal, porque o objetivo do nosso trabalho não é fazer com que a pessoa cumpra estritamente uma pena, mas que ela seja responsabilizada pelo ato na medida da lei e que ela possa, de alguma maneira, ressignificar o ato. Como é que a gente faz isso? Além de todo o acompanhamento multidisciplinar que é feito no trabalho, a partir do primeiro momento que a pessoa pisa na central ou nos núcleos, né? E ela vai ser recebida, acolhida, vai ter um acompanhamento com o serviço social, com a psicologia, com o direito, porque a gente vai fazer uma leitura das demandas, uma leitura das necessidades daquela pessoa. Então, quando a gente não foca o sujeito apenas como um usuário que está ali para cumprir uma pena, a gente passa a reconhecê-lo como um cidadão sujeito de direitos, um ser humano, que tem também suas demandas, e é no suprimento dessas demandas que a gente consegue o grande clique, que eu sempre falo da pena alternativa, que às vezes a pessoa vai encaminhada achando que vai ter uma severidade, né? Na verdade vai ter um controle das atividades, mas essa pessoa vai ser participativa no seu processo. Então, quando vai uma cumpridora de pena alternativa com encaminhamento de uma pena, vamos, por exemplo, de 3 anos, e ela foi encaminhada para prestar serviço à comunidade, então a escolha dessa instituição não é uma escolha que vem de maneira vertical, ela é discutida com essa pessoa. A gente vai avaliar as condições educacionais, as condições dela sociais de estar cumprindo aquilo, o impacto daquilo na vida, especialmente quando é uma mulher negra, que a gente sabe que é ela que cuida da casa, que é ela que trabalha, muitas vezes está sozinha nessa criação, com dupla, tripla jornada de trabalho, que a gente sabe que é isso que se estende às mulheres. Então, é um trabalho que vai além do olhar de cumprimento de pena. E o SEAPA também, a SEAPA, na verdade, viu, gente? Não é a SEAPA é mulher. É mulher, ela me falou. Também, esse acompanhamento também estende-se para os familiares, né? Ou é só
para... O que acontece? A gente não faz um acompanhamento dos familiares, Sim. a gente acompanha a pessoa. A pessoa. Né? Mas a gente entende que quando essa pessoa também consegue melhorar sua qualidade de vida, se inserir em políticas que foram negadas para ele o resto da vida, né? E ali ele simplesmente consegue acessar algumas políticas, infelizmente, acessa quando o direito penal chega lá e bate, Sim. né? Muitas vezes de maneira equivocada, na grande maioria das vezes, na verdade. Então, assim, a família acaba tendo também um reflexo disso, acaba reverberando também na família. Com E se certeza. for necessário atender a família, porque a gente percebe que para determinadas pessoas aquilo ali vai fazer uma diferença nesse processo de ressignificação, a gente também vai atender. Mas não é o padrão, até porque eu tenho uma equipe reduzida para o número de pessoas. Em Salvador a gente está com mais ou menos 1.100 pessoas sendo acompanhadas entre penas e medidas, homens, mulheres. Quantas pessoas acompanham essas 1.000 pessoas? Hoje, 8 pessoas. Em Salvador, 8 pessoas. Então, assim, considerando 2 administrativos. Então, a gente tem 10 pessoas envolvidas no acompanhamento dessas 1.100, mais ou menos. É muita demanda. É muita demanda, é verdade. Até porque a gente não faz um trabalho de cartório, de olhar documento e mandar a pessoa embora. A gente olha a pessoa. Por isso que eu ia te perguntar, André. Porque devido todo o sistema, né, em que a gente está incorporadas, né? E todo esse sistema, ele faz com que algumas pessoas, elas não tenham tanta força como a maioria, né? E às vezes você descambeia mesmo para esse mundo. Não estou aqui justificando, né, algumas ações, mas a gente entende, né, que às vezes as pessoas são levadas a fazer isso, né? Então acho que vocês também, a CEAPA deve ter esse olhar, né, para entender que ninguém nasce ladrão, nem ninguém diz, eu quero ser acordei hoje, vou ser bandido, hein? Com certeza. Ninguém... Essa é uma construção histórica, social, e com certeza na CEAPA o princípio do nosso trabalho é reconhecer isso. Sim. Inclusive reconhecer que estar inserido na criminalidade é multifatorial. Não existe um motivo só para isso. Né? Então, assim, avaliar isso faz com que a gente possa, inclusive, junto com o nosso usuário, ter respostas para algumas soluções. Né? É muito difícil, às vezes, fazer essa fala que eu vou fazer agora, mas eu também não estou justificando a criminalidade. Mas a gente tem um país tão desigual, a gente tem um país que impulsiona tanto o consumo, a gente tem uma sociedade que é tão perversa quando você não tem determinados bens, não acessa determinados serviços, você é imediatamente excluído do rol dos ótimos, dos maravilhosos. Então, assim, a gente estimula, assim, a criminalidade. Né? No momento que a gente determina quais são as pessoas que têm peso, quais são as pessoas que têm valor a partir do que elas consomem, a partir do que elas utilizam, da forma como elas se vestem. Então, é um conjunto de elementos que leva à criminalidade. Sim. E eu posso garantir para você que dentro da estrutura da CEAPA, a gente identifica, inclusive, que tem situação lá que não é crime. Que o direito penal diz que é crime, porque a gente tem um rol do que é crime, mas tem situações que não eram para ter sido tratadas dentro do direito penal. Não eram situações que tinham que ser tratadas dentro de uma central de penas e medidas alternativas. Situações que podem ser tranquilamente resolvidas de uma outra forma, né? A questão do uso de droga, a gente percebe que há uma supercriminalização, especialmente das pessoas negras. A gente precisa questionar isso. Se a gente for pensar também a forma como se observa os crimes de furto, os crimes de roubo, para determinado público o corte é um, para determinado outro público o corte é outro. Então há muita falta de ética. E tudo isso vocês identificam nessa triagem que vocês fazem. Não tem como não identificar, é muita gente. Quando identifica, tipo, essas questões que você acabou de me falar aqui, né? Que não, a pena que foi dada não foi a pena realmente que correspondia com aquele ato daquele indivíduo. Quando vocês identificam isso, quais são os encaminhamentos? Aí, Dina, é um grande trabalho político que deve ser anterior. Porque, infelizmente, quando a demanda chega na CEAPA, já houve um julgamento, uma condenação. O cara já está preso? É preso não, solto, solto, né? mas está já com mas ele já está condenado. Assim como as transações penais, Sim. que não é uma condenação, mas é uma sentença de um acordo que é feito, né, no judiciário, e que a gente também identifica que tem situações que precisam ser problematizadas antes de se determinar uma sentença. Mas isso é uma prática que a gente vem fazendo exatamente nos grupos de trabalho que eu participo, Sim. nos espaços, nos fóruns que eu vou participar, nas reuniões que eu venho tendo,
sempre com o Judiciário, com o Ministério Público. São nos fóruns de discussão, é que a gente vai tentando fazer com que o encontro lá na ponta seja reduzido. Sim. Né? Então, a gente só vai conseguir alterar isso quando tiver uma alteração anterior. Então, o que a SEAPA faz identificando isso? Né? O que a gente pode fazer? Em diversos casos, a gente tem a emissão de pareceres, que é um documento elaborado pelo Serviço Social e pela Psicologia, e a gente encaminha isso para o Judiciário falando do nosso ponto de vista, né? Para que o Judiciário entenda que a gente fez um encaminhamento, às vezes, para um cumprimento, mas que tem uma situação problemática ali que precisa ser repensada. Precisa. E a gente vai fazendo, né? As pessoas que a gente acha que não tem condições, inclusive, de cumprir determinadas imposições judiciais em determinado momento, a gente também problematiza, conversa com o juiz, conversa com o promotor. Às vezes tem uma situação de saúde que ela é muito mais emergente do que o cumprimento da pena, a gente vai para a briga. Dizer, ó, a gente precisa pensar esse ponto aqui do sujeito, não a questão da pena. Agora, nesse momento, é tratar a saúde dele. E a gente tem conseguido. Eu acho que a gente é bem vitorioso. Porque a gente é briguenta, a maioria é tudo mulher, vocês imaginem. Nós somos guerreiras. E, André, eu quero saber também, acho que o nosso tempo vamos dar outra paradinha, mas eu quero saber o perfil da maioria dessas pessoas que são atendidas lá, né? Quantos homens, quantas mulheres, né? E também se você gosta desse trabalho que você faz, você é coordenadora, você não fala agora não, a gente volta daqui a pouco, você me fala tudo isso. Gente, a gente vai parar um pouquinho e voltamos de novo, viu? O programa Conversa de Preta tá maravilhosa hoje, viu?